mais uma edição do Duas na Tri, Silvia Vinhas. E no programa de hoje, Malu, nós vamos refletir sobre a existência humana e como cada um de nós é responsável por construir a própria realidade, a própria história de vida, não é? E essa é a base do existencialismo, uma linha da filosofia que tem entre os principais pensadores o dinamarquês Søren Kierkegaard. Difícil a pronúncia, hein, Silvia? É verdade. Para falar sobre as questões existenciais e também sobre a importância desse filósofo, que tem um nome difícil de falar, nós convidamos José Mazzuco, professor de Geografia, Filosofia e Sociologia no curso Colégio Objetivo. Mazzuco, muito obrigada pela sua presença aqui. Olá, eu que agradeço poder participar desse programa mais uma vez. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Ô Mazzuco, vamos começar com a pronúncia mesmo? Eu não sei se eu falei certo. Como é que os dinamarqueses pronunciam? Qual é a pronúncia correta na academia e fora dela? Na verdade, vocês pronunciaram corretamente. Em dinamarquês, a pronúncia é Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Mas aqui no Brasil a gente fala Søren Kierkegaard, porque é mais fácil e é assim que a gente fala. Então está corretíssima, Søren Kierkegaard. Uma curiosidade, né? Kierkegaard em dinamarquês também significa cemitério. Então o nome dele já era curioso, né? Søren, que é um nome popular lá na Dinamarca, poderia ser como Severino. Então, Severino do cemitério. Mas é Søren Kierkegaard. Tá. Bom, só para a gente situar, você pode explicar o que é existencialismo, por favor? Sim, claro. Aliás, vocês começaram muito bem o programa, que eu ouvi ali, vocês já definiram um pouco do existencialismo. Ela é uma filosofia, uma escola da filosofia preocupadíssima justamente em valorizar o ser humano na sua singularidade, na sua existência. Ou seja, o existencialismo, na verdade, ele é uma reação contra as construções teóricas que criam do homem uma abstração, uma racionalidade. A racionalidade é incapaz, insuficiente para explicar o que é o ser humano. Então, a melhor forma de captar e definir o ser humano é pela biografia, né? O homem é um ser finito, ele está na finitude da existência e ele está numa dada temporalidade. Isso é existencialismo. Então, você dizer que o homem, por exemplo, é um animal racional, isso não quer dizer nada. Para Kierkegaard, por exemplo, ou para Sartre. O Sartre, que foi o auge do existencialismo, ele dizia: a existência precede a essência. Mas isso nunca foi colocado pelo Kierkegaard. Tá? Kierkegaard não chegou a esse radicalismo. Ele é o pai do existencialismo, na verdade, não é exatamente o auge do existencialismo. Agora, o Kierkegaard, ele é considerado um dos pais do existencialismo, mas você chamou de um filósofo na contramão. Por quê? E quem foi exatamente Kierkegaard? Um filósofo na contramão. Começa na Dinamarca, né? Porque não havia nada de extraordinário na Dinamarca na época. Todos os filósofos vinham da França ou da Inglaterra, alguns, e muitos da Alemanha. Inclusive na área da teologia, você tinha depois o Lutero, né? Prosperou muito, assim, vieram muitos teólogos e filósofos da Alemanha, mas da Dinamarca, e ninguém falava dinamarquês. E o cara escrevia em dinamarquês. Então, demorou muito para a própria Europa conhecer o pensamento, os livros do Kierkegaard. Não por isso. Na verdade, na contramão, porque ele se posicionava contra. Contra o que, exatamente? Se posicionava contra, primeiro, as filosofias racionalistas, que tomavam o homem como uma abstração, por exemplo, Hegel, né, que vai, inclusive, criar a dialética, e a partir da dialética o Hegel ele acha que ele vai explicar todas as coisas, é uma síntese explicativa. E, em segundo lugar, contra a igreja, né? Contra a igreja luterana oficial, institucionalizada na Dinamarca. O Kierkegaard achava que a igreja, na verdade, dinamarquesa, estava criando uma espécie de cristianismo superficial. Ele estava preocupado com a cristandade. Quando você perguntava para o Kierkegaard se ele era cristão, ele respondia: não, eu não sou. Mas, na verdade, toda a existência dele foi falando do Cristo, do Jesus Cristo. Então, a filosofia dele era uma filosofia existencial,
né? E teológica, tem um diálogo com a teologia, né? E é isso, quer dizer, na contramão, porque ele incomodou muita gente. Até uma curiosidade, uma vez perguntaram para o menino, Soren, né? O que você quer ser quando crescer? E ele disse, um garfo. Por que um garfo? Porque eu vou poder espetar qualquer comida em cima da mesa e comer tudo. E aí os filósofos diziam que ele era um garfo porque ele espetava. Ele espetava, ele incomodava as pessoas, né? Então, esse era o Kierkegaard, irônico. Quer dizer, estar na contramão é incomodar as pessoas. Hein, Malu Mota? Não sei de nada. Não é incomodar, eu acho que é instigar, né? Agora, você falou uma coisa muito importante no início até do nosso bate-papo, de que forma a biografia influenciou o pensamento dele como filósofo. Por que é importante conhecer a história de vida para entender o conceito? É uma excelente pergunta, né? Porque a gente sempre fala do que tem que relacionar a existência dele. Primeiro que a própria existência dele explica muito o pensamento dele. Mas há um filósofo espanhol de orientação existencial chamado José Ortega y Gasset. Ele é o filósofo mais importante na Espanha do século XX. E ele tem uma frase que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Quer dizer, o meu mundo ao redor, a minha vida, a minha existência. As minhas circunstâncias começam no meu corpo, as minhas limitações, as dificuldades que eu tenho de ouvir, de enxergar, de caminhar. E o Kierkegaard era portador de várias doenças. Ele tinha um relatório infinito de doenças. Mas não é só isso. Na verdade, é um método mesmo próprio do existencialismo valorizar a existência das pessoas, a biografia. Nós somos definidos como biografias. E, além disso, a vida dele, o pai dele, o chamava Michael, era um homem muito austero, muito silencioso. Ele era moraviano. Moraviano é uma espécie de movimento cristão dentro da igreja luterana na Europa, que valorizava uma experiência religiosa obscura, triste, porque Cristo tinha sofrido por nós, então eu tenho que sofrer pelo Cristo, né? Então o Kierkegaard sofreu assim da família, uma influência muito grande da sua existência. E, inclusive, há um relato em torno da vida de Kierkegaard que diz que a irmã dele, num determinado dia, deixou cair no chão uma caríssima e raríssima porcelana. E o pai fez um silêncio mortal, ele conta. Não disse nada, não deu bronca, não gritou. Um silêncio que o perturbou profundamente. Um silêncio que era muito mais doloroso do que, por exemplo, uma bronca. Tá? E eu sei o que é isso, porque meu pai era igualzinho. Ele fazia um silêncio que realmente era assustador. Famoso. Silêncio. O silêncio, meu pai dizia assim, que ele tinha um silêncio sepulcral. E eu achava aquilo, eu achava a expressão linda, mas eu morria de medo, né? Porque eu lembrava, era cemitério mesmo, né? Essa coisa do silêncio mesmo. Agora, você sabe que, fazendo aí uma pesquisa, né, para te entrevistar, eu vi que ele tem episódios familiares que marcaram muito a vida dele, né, professor? Conta pra gente algum desses fatos curiosos, porque isso ajuda a entender o pensamento dele, né? Tem da mãe, da noiva, dos irmãos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa. Eu vou responder exatamente os 13 temas que você tocou. Primeiro, os irmãos. Kierkegaard teve 6 irmãos. 5 morreram muito cedo, antes dos 33 anos. 2 irmãs morreram parindo, né, dando luz ao filho, aos 33 anos. Havia até uma superstição do pai, que ele achava que nenhum filho dele viveria até os 33 anos. Uma maldição. E aí diz que o Kierkegaard e o irmão dele, Peter, que era pastor, inclusive, e por isso não se dava muito bem, mas eles se gabavam. Nós chegamos até os 33 e vamos passar disso. Mas o Kierkegaard viveu pouco, viveu até os 42 anos. Mesmo uma vida curta, uma vida muito intensa, em trabalho, escreveu muito. Então, é essa questão do sofrimento em família. A mãe dele há uma curiosidade, a mãe se chamava Ana, e é o segundo casamento do Michael, do pai. O pai ficou viúvo e poucos meses depois ele se casou com essa mulher que era empregada em casa. Então, ele se casou com uma empregada, Ana, que passou a ser a mãe, era a mãe do Kierkegaard. O Kierkegaard veio depois. Então, foi um escândalo, né, na Dinamarca, em Copenhague, pela rapidez com que ele se casou e também pelo fato de ser empregado. Então, isso é interessante, ele sempre teve muito respeito pela mãe quando fala dela, quando ele expressava-se sobre ela. O terceiro evento que você citou é sobre a noiva do Kierkegaard. Em 1836,
o Søren Kierkegaard conhece Regine Oslen, uma mulher perfeita, inteligente, bonita, culta, e ele se apaixonou perdidamente. Em 1840, eles ficam noivos, porque ele começou a frequentar a casa dos pais. Naquela época, o noivado era algo muito mais sério daquilo que é hoje. Em 1840, eles ficam noivos. Em poucos meses depois, em 1841, ele rompe o noivado. Contudo, ele amou a Regine o resto da sua existência. Um romântico. Ele, inclusive, os seus livros, ele muitas vezes escreve a minha leitora, a minha leitora. Muitos textos ele escrevia achando que ela estava lendo, escrevia para ela. E eles se cruzavam nas ruas de Copenhague. Mas ela casou-se logo depois com um pretendente, muito triste, mas ele amou até o final. Inclusive, uma curiosidade, outra fofoca, né? Ele pegou o anel de noivado, que era deles, e ele mandou fazer um anel para ele, que ele usou até o último dia da vida dele, um anel feito em cruz, que a gente inclusive pode ver na internet, ele está exposto num museu, é possível ver na internet a foto, né? E, portanto, ele nunca explicou por que rompeu esse noivado, porém, ele sugeriu em duas passagens de que tenha sido devido à melancolia. Ele achava que ele era muito melancólico, e uma melancolia a vida e vida a dois não combinam, ou seja, ele teria libertado a noiva, Regine Oslen, da convivência com um homem profundamente melancólico. Essa é a ideia que paira, né? Que dá uma explicação. O fato é que ele dedicou o resto da sua vida aos textos, aos escritos. Talvez ele achasse que não tivesse tempo para isso. Quando o pai morreu, o Michael, ele deixou uma boa herança para o Kierkegaard. Ele não precisou trabalhar. Então ele passou o resto da vida escrevendo com essa herança. E quando o Kierkegaard morre, o que restou desse dinheiro, ele doou de herança para Regine Oslen. Porém, ela recusou essa herança. Não sei o que foi feito do dinheiro. Você vê que por isso que é importante, né, saber a biografia, né? Como os próprios o que aconteceu na vida dele o influenciou totalmente na forma de pensar, né? Silvia, e à medida que o Mazzuco estava falando, assim, me chamou muito a atenção, né? Assim, quer dizer, você vê a noiva, os irmãos, a mãe, quer dizer, eu fico pensando, se eu pudesse, Silvia, você me dá licença de fazer mais uma pergunta em cima do raciocínio da pergunta anterior. Quer dizer, o que o conflito, né, o ambiente doméstico, o que ele leva para a filosofia? Quer dizer, que a gente estando dentro de casa ali, pode ser que saia um filósofo, é por aí? É o questionamento, É por né? aí mesmo. É isso. Quer dizer, às vezes o incompreendido da família é potencialmente um filósofo. Porque ele E, na faz verdade, reflexão, né? a reflexão, porque todos nós, dizia o Gramsci, somos filósofos em princípio, todos nós, né? Nós temos que, na verdade, estudar filosofia, porque tem que ter repertório, tem que saber o que está escrevendo, né? O Kierkegaard publicou 21 livros, quer dizer, não é pouco naquela época, diante das dificuldades. Aliás, outra curiosidade, 2 livros ele lançou no mesmo dia. No mesmo dia, ele lançou 2 livros. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Eu não sei se existe outro caso, mas há 2 livros que lançou no mesmo dia. Então, ele escreveu de uma forma assim intensa. E então todos somos filósofos. Agora, nos transformarmos em filósofos, de fato, temos que aprender a ler, termos um bom repertório e o hábito de escrever, né? Mas sim, a vida nos posiciona a reflexão, a nossa família, as relações humanas, as difíceis relações humanas. É um convite constante para a reflexão. Ô, professor, de tantos filósofos, né, que existem, ele te chamou a atenção. Por que especificamente? O que ele tem de diferente dos outros? É uma boa pergunta e eu quero esclarecer primeiro que eu não sou existencialista, eu não sou kierkegaardiano. Eu gosto do Kierkegaard, como eu gosto do Kant, gosto de outros. Ele é dos meus pensadores prediletos. O que eu gosto nele? Primeiro, a ironia, que ele usa uma linguagem irônica, mas uma ironia inteligente, uma ironia socrática inteligente. Os temas que ele aborda são muito interessantes. O fato dele ser cristão, né? Eu não me relaciono com nenhuma igreja, mas eu tenho uma coisa assim em relação à metafísica da interioridade,
O Kierkegaard, ele fala algo interessante, ele diz como é que ele define o ser humano. Aliás, uma coisa interessante é a definição que ele tem de ser humano. Ele diz que o ser humano é um ser em contradição entre a própria finitude, nós somos seres finitos, entre o nascimento e a morte, e a infinitude que nos habita. Nós somos habitados, quer dizer, a eternidade está dentro de nós. E eu sempre pensei isso numa metafísica da interioridade, né? Eu não sou um relativista, eu não sou materialista. Então eu me interessei muito pela questão do Evangelho. O Novo Testamento também me chama muita atenção. O Velho Testamento nunca me chamou atenção, mas o Novo Testamento eu acho belíssimo, muito bonitas passagens. E Kierkegaard é um convite, né, para você entender e vivenciar essa transformação existencial. Então, eu gosto muito do Kierkegaard, sim, embora eu não me diga kierkegaardiano, não. O Mazuco, assim, quando você olha para a filosofia, quando você começa a pensar, a entrar nesse mundo, não dá para prescindir, não dá para excluir a angústia, né? E nesses tempos, a gente vê hoje, né, por causa do trabalho, da família, né, Silvia, a questão econômica, essa questão da angústia para o Kierkegaard, como é que ele vê um outro significado para esse sentimento? Exatamente. Não, eu diria para vocês, ele não falou isso, mas eu diria para vocês que existem duas angústias. Uma angústia que eu chamo da angústia da temporalidade, que é essa angústia que a gente tem porque tirou nota baixa, porque não pagou as contas, a angústia que a mulher sente, né, que ela vivencia numa sociedade machista, é verdade, ou que determinadas minorias sociais sofrem numa sociedade complicada. Isso é uma angústia, realmente angustia o ser humano. Não é essa angústia que ele está falando. Quando o Kierkegaard fala de angústia, ele está falando de uma angústia ontológica, interior, que é universal e não é causada por nada, ela nos habita. E, na verdade, ela não é uma angústia patológica, ao contrário, ela é uma angústia, digamos, realizadora. E, por exemplo, eu gosto muito de substituir, às vezes, essa palavra angústia com os meus alunos por inquietude, né? Nós somos habitados por uma inquietude interior, que se nós não tivéssemos essa angústia, segundo Kierkegaard, nós não sairíamos de uma existência, digamos, inautêntica para uma existência verdadeiramente autêntica. Então, é um convite. É ela que faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto, numa linguagem moderna. A gente sai da nossa zona de conforto porque somos visitados por essa angústia, né? Em busca de autenticidade, em busca de sentido. Porque senão a gente passa uma vida toda à toa, em branco, né? Num vazio. Então, a angústia é muito saudável quase, né? Quer dizer, eu não posso querer me angustiar o tempo todo. Ela virá me visitar aquele momento, e eu tenho que saber dialogar com ela, com a angústia, porque ela tem algo a me dizer. Esse é o pensamento do Kierkegaard. Tudo, né, Malu? A angústia, o próprio sofrimento, as inquietudes, as dúvidas, tudo isso vai construindo a gente. Silvia, mas vocês sabem que eu, para escrever, eu preciso de um pouco de angústia. Sim. Os grandes temas, as grandes histórias foram escritas no sofrimento, histórias de amor. Tem que sentir aquela emoção. Como é que alguém vai escrever uma história de amor sem saber o que é sofrer por amor? É ou não é? É verdade. Para você colocar. Inclusive, tem uma citação do Kierkegaard que é o seguinte: ousar é perder o equilíbrio por um tempo, mas não ousar é perder a si mesmo para sempre. Essa frase está muito ligada com as escolhas, né, e a importância delas para cada indivíduo. Por que o existencialismo valoriza tanto as escolhas? A nossa angústia resulta justamente de sermos seres convidados o tempo todo a fazer escolhas. Temos uma finitude diante de nós, uma infinitude de escolhas. Quando você escolhe um caminho, às vezes está renunciando a 90 caminhos. Isso gera preocupação, angústia. Nós temos medo de percorrer o caminho errado. A grande preocupação do pensamento do Kierkegaard é justamente essa da existência humana, de nos tirar da vida inautêntica para uma vida autêntica. E o que é interessante ali é que, para ele, e eu acho que essa frase que você citou, que é tão bonita, é importante não viver longamente. Porque viver longamente é bom, muito tempo. Mas é importante viver largamente. Ele nunca disse isso. Aliás, eu estou pegando emprestado disso de outro filósofo,
que é o Avicena, um filósofo, um médico, filósofo aristotélico árabe do século X. Né? Viver longamente é insuficiente se você não tiver uma vida larga. Ou seja, não é viver intensamente ou muito, é viver plenamente. Então, quando você faz escolha, você está assumindo as rédeas da própria existência. Essa é a ideia. E nós não queremos isso, porque é responsabilidade, e por isso que a liberdade está relacionada à angústia. O Sartre trabalhou isso, né? O Sartre dizia: o que define o ser humano é a liberdade. Mas a liberdade não é você fazer o que quer, é você tomar decisões. E nos angustia. Né? Existe até um livro do Erich Fromm, que é um psicólogo social, chamado O Medo à Liberdade. Nós temos medo da liberdade. Então, temos que assumir as rédeas da própria existência. Não tem coisa mais feia, mais cafona, do que você passar a vida toda culpando os outros pelas suas mazelas, pelos seus problemas, pelos seus fracassos. Né? Culpar os outros, inclusive assim, fui mal na prova, a culpa é do professor, que não explicou direito. Né? Então, é um convite à vida. Essa frase, essa coisa de escolher, é um convite a uma vida plena. E isso que não pode escapar na filosofia do Kierkegaard. Porque hoje, uma coisa curiosa, o Kierkegaard é meio deixado de lado pelos filósofos. Ele não é muito estudado. Eles vão para o Sartre, eles comentam assim: Kierkegaard é o pai do existencialismo. Mas não é isso só. Quer dizer, na verdade, o pensamento dele, que está hoje mais envolvendo o estudo por parte dos teólogos, corre o risco até de ser deixado de lado, de ser esquecido. Eu acho que ele tem que ser retomado, né? Porque foi ele que advertiu o fato de que a gente tem que buscar uma existência autêntica pela primeira vez. Foi ele. Agora, o que é a vida ou a existência autêntica, como você está falando? É possível ter uma vida, vamos dizer, inautêntica, uma vida falsa? Não se trata de falsidade, né? A palavra autenticidade, ela não é só questão da verdade ou inautenticidade no sentido de falsa. A inautenticidade, uma vida para o existencialista, inclusive para o Sartre, uma vida e para o Heidegger, Martin Heidegger, uma vida inautêntica é uma vida fútil, vazia, é uma vida sem fé, é uma vida fé no sentido não de fé no sentido de religião, é fé no sentido de crer, no sentido de vivenciar, né? Uma espiritualidade, uma vida sem projeto, uma vida sem sentido, uma vida sem reflexão, ou uma vida voltada para o próprio umbigo. E aí o que acontece? O mundo moderno, o homem moderno, o tempo todo ele é chamado para estar cego e surdo à própria angústia. Percebe? O homem moderno, ele está em constante fuga, ele está sempre vivenciando banalidades, né? Ele se refresca num mundo de banalidades e superficialidades. E o que está tão chamado? E angústia é outro chamado, né? Olha, cuidado porque você vai chegar aos 60 anos de idade. Eu sempre digo isso porque é a minha idade. Você chega aos 60 anos de idade, olha para trás e vai perguntar: agora que eu estou maduro, ou que eu deveria estar maduro, eu me pergunto o que eu fiz da minha existência. Né? Então, a vida inautêntica é isso. O que é a vida autêntica? Lembra que eu defini o ser para Kierkegaard? Lembra que eu defini o ser humano como um ser entre o finito, a própria finitude, e o infinito que nos habita. Porque para ele somos marcados pela um signo da verticalidade. Ele diz é o único animal vertical, que é um signo sobre a transcendência. Somos seres para a transcendência, para a eternidade. E se você não encarar essa dialética, essa contradição entre a finitude e a infinitude, você não vai permitir abrir a porta da sua existência, da sua vida, e começar a buscar o ser, né? A realização dessa infinitude. Porque, no fundo, vamos dizer a verdade, é uma questão de começar a buscar valores, né? Valores de ordem moral e superior. É por isso que o Kierkegaard é um pensador bastante especial. Você pegar tudo isso na linguagem dele, irônica, né? Irônica, não é fácil. Quer dizer, a melhor forma de ler Kierkegaard é com auxílio de alguém que né, de um outro livro, de uma orientação, porque não é fácil. Professor, a gente falou muito de angústia, mas às vezes essa angústia chega a tal ponto que a gente vai para o desespero, né? Para Kierkegaard, o desespero é a pior das doenças. É verdade isso, professor? Pior até que a morte? Olha, o desespero é a pior das doenças. Ele define o desespero como a consciência do próprio fracasso, né?
E por que ela é a pior das doenças? Porque é uma doença da alma. Numa linguagem moderna, uma doença psíquica, psicológica, mas é a doença da alma. E é a dor moral. E a dor moral, para quem já passou por vários momentos de dor, dói muito mais do que uma dor física, né? E hoje é preciso você perceber que o sofrimento, a dor tem um sentido, né? Então, sim, não é que ela seja pior do que a morte, mas é que a morte eventualmente pode ser algo até bom. Se você viveu bem, plenamente, bastante, longamente, bem-vinda à morte. Quer dizer, o bem morrer é um resultado do bem viver. Então, a morte, por desespero, é muito pior. Porque a pessoa que morre por desespero é porque não tem esperança. Aliás, tem uma frase do Albert Schweitzer, eu estou lembrando agora. Albert Schweitzer foi um médico, ele era um teólogo, ele era um músico, ele tocava piano, um intérprete de Bach, passou grande parte da vida dele na África, ele era alemão. E ele tem uma frase que diz, ele diz, a tragédia não é quando o homem morre, é quando morre algo dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Né? E o que é isso? É a fé, é a esperança, é a vontade, né? É o entusiasmo. Então temos que viver com entusiasmo, com amor pela vida. Então, na verdade, o desespero é isso. Mas para Kierkegaard, o desespero não é tão ruim também. Por quê? Porque é o momento, eventualmente, que você abre a porta do seu coração. O desespero é o ponto final em que você diz, tem que voltar atrás. É quando você deu de cara com o muro. O problema é que hoje você tem uma cultura uma cultura materialista, relativista, que vai dizer para você que nada faz sentido, que nada tem propósito. Mas quando você crê, né, você percebe, você diz, não, eu deixei alguma coisa lá atrás. Então você faz o caminho de volta, né? E você abre a perspectiva ao infinito. O Kierkegaard diz isso. Então o desespero, eventualmente, pode ser, na verdade, a solução. É como quando você está tão ruim que agora tem que ir para o médico, né? Então é algo assim. Mas sim, ela é a pior das doenças. Sim. Nossa, e é verdade, né? Você começar a pensar, né? Avisar quando tem que ir para o médico, não tem outra saída. Bom, nós estamos finalizando aqui o nosso programa. É uma pena, porque daria para estender esse assunto muito mais. E eu fiquei pensando no desespero e pensando o que é a paz, né? De repente, quando você está em casa, tranquilo, vendo um filme ao lado do seu animal de estimação ou de um grande amor, é um momento de paz, é o contraponto do desespero, né? E aí, assim, fiquei pensando mesmo o que te faz procurar esse cuidado, essa atenção. E eu queria terminar essa nossa conversa, ô Mazzuco, te perguntando o seguinte: qual a importância da busca do sentido da vida? Você tem 2 minutos para responder. Opa, essa é uma pergunta que precisava de meia hora, mas eu vou responder em 1 minuto e meio. Você sabe, eu gosto muito, sempre cito Viktor Frankl, um psicanalista austríaco, e ele tem a definição do ser humano que para mim é brilhante. Ele define o ser humano não como um ser em busca de prazer, não como um ser em busca de si mesmo, que isso não quer dizer nada. O homem é um ser em busca de sentido. É isso que nos dá alento para viver. Então, eu me agarro a essa antropologia filosófica. O homem é um ser em busca de sentido. E a filosofia, ela não combina com o relativismo. Tem muitos filósofos relativistas, né? Não existe verdade, nada faz sentido. Mas não combina. A essência da filosofia é a busca de uma verdade, é a busca de um sentido. E se você acha que não existe um sentido, você pode construir um sentido para a sua vida, né? Você pode construir um sentido, isso é bonito. Então, para mim, o sentido é essencial. E principalmente, né, professor, encontrar um propósito. Você falou muito do desespero e que a pessoa ela perde a esperança. Eu acho que, não sei se eu estou certa ou errada dentro das reflexões que eu faço da minha vida, mas ter esperança dentro da gente é o que nos move. É isso. A esperança é imortal. Não é a última que morre, ela é imortal. Olha, muito bem. Mazzuco, foi uma conversa agradabilíssima. Eu acho que a gente precisava falar mais sobre filosofia no nosso dia a dia mesmo, né? Às vezes passa batido, e aí eu gostei da frase que ele falou logo no início, daquele filósofo espanhol, que sou eu e as minhas circunstâncias. Eu uso muito isso para dar até desculpa para muitas coisas, viu, professor? Porque sou eu e minhas circunstâncias, foi o que deu para ser, gente. É, isso aí. Temos Professor, limites, né? Professor Mazzuco, muito obrigada pela sua participação aqui no Duas na Tri, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Foi muito agradável.
O Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.